comunicação e estratégia dentro do digital. Essa é a aula que eu vou pegar na sua mão e te mostrar do zero como construir uma marca dentro das redes sociais, tanto Instagram, TikTok, qualquer uma e independente do nicho, sendo estética ou não. Então vamos lá começar essa aula. Antes de tudo, eu queria deixar claro que essa aula é sobre pessoas. Então não tem como você entender como uma rede social funciona sem entender como o cérebro humano funciona. Eu diria até que a chave para você de fato funcionar dentro do digital é entender como a mente da sua audiência funciona, do seu público. Então não basta ligar para os seus interesses, você tem que dar prioridade para os interesses e dores da sua audiência. Isso vai fazer toda a diferença ao longo da sua jornada. Alguns assuntos que nós vamos falar aqui nessa aula hoje, resumindo, vamos falar sobre encontrando o público de valor, vamos falar sobre abordagem de conteúdo, uma das minhas partes favoritas, também vamos mencionar de coerência de identidade, que é muito importante para você de fato atrair pessoas novas para o seu perfil, e também vamos falar de interação com a audiência, ferramentas essenciais, análise de métricas, que é uma parte que nem todo mundo gosta, mas é muito importante para que seu processo de fato dê certo. Alguns pontos importantes no final e uma conversinha básica sobre constância. Então vamos lá que vai ser bem divertido e você vai entender um monte de coisa que até hoje você não tinha entendido. Antes de iniciar aqui, de fato, quero falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Luísa Quirô, eu produzo conteúdo desde os 12 anos de idade e comecei a trabalhar como social media estrategista aos 17 anos. Hoje eu trabalho em contas que possuem mais de 400 mil seguidores e mais de 10 milhões de visualizações em conteúdos e em vídeos. Agora que você já me conhece, vamos lá pro que interessa, né? Pro conteúdo real dessa aula. O nosso primeiro tópico aqui é justamente sobre encontrando o público de valor. Ah, Luísa, como assim encontrando o público de valor? Basicamente, você não quer que qualquer um te siga. Você não é qualquer pessoa, não é isso que a sua mãe dizia? Ah, você não é todo mundo? Exatamente. Você não vai querer ter qualquer audiência dentro do seu perfil. Você quer procurar pessoas de valor. Por quê? Porque são essas pessoas que vão de fato comprar de você no final das contas. Do que adianta viralizar, ter vídeos virais, se esses seguidores que esses vídeos estão te trazendo só tá trazendo gente ruim, gente que não tá nem aí pra você de verdade, gente que não compra de você. Então é aí que entra o funil de conteúdo, também conhecido por mim por teoria do bolo. Vou falar um pouquinho pra você sobre isso. Pense no TMF, que é o topo, meio e fundo de funil, como um bolo, né? Esse bolo aqui bem específico, na verdade, de Kit Kat com cereja no topo. Como é que eu criei essa teoria? Bom, primeiramente, vamos pensar no topo de funil, ali o início, tá? É quem come só o Kit Kat. Então, o bolo, o topo de funil são as pessoas que comem o Kit Kat dentro de uma festa de aniversário, assim. E quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que são os visitantes, pessoas leigas no assunto que você fala no seu perfil, claro. E elas são pessoas que gostam daquele conteúdo simples e fácil. Então, é aquele conteúdo que qualquer leigo vai entender do seu nicho. Não é a parte técnica, é bem pelo contrário. Então, é aquela pessoa que tá na festa, não pega a fatia de bolo, vai lá e rouba só um Kit Kat. Agora, falando do meio de funil, é quem come uma fatia só do bolo. É aquela pessoa que tá na festa, já te conhece mais e tudo mais, e ela vai lá e pega uma fatia do bolo. São pessoas que consomem o seu conteúdo com frequência, reconhecem que você tem a solução pro problema delas. Então, é bem importante que a gente pense nessa abordagem com o bolo, porque você vai precisar variar o seu conteúdo entre esses três tipos de pessoas. Porque não adianta ter um perfil totalmente técnico se os leigos novos que querem aprender vão chegar lá e vão ficar assim: ai, que conteúdo chato, eu não entendo nada. Eles não vão querer comprar de você. Então você tem que variar. Você tem que ter conteúdo fácil, mas você tem que ter conteúdo fundo de funil também. É bem importante. E o conteúdo fundo de funil é justamente a cereja do nosso bolo. Porque a cereja não é pra todo mundo. Não é todo mundo que consegue a cereja. Então são as pessoas que podem ser até seus possíveis fãs, compradores, possíveis clientes, seguidores de fato de valor. Você tem que buscar essas pessoas, e as que chegam como Kit Kat, elas têm que ir descendo nesse funil para chegar nesse nível de consciência, esse nível que elas sabem o problema e já querem você como solução, ou seja, estão prontas para passar o cartão para você. Então é importante que você tenha esse conteúdo mais
técnico para agradar pessoas fundo de funil e conteúdo mais simples para os leigos que estão chegando. Saiba variar entre eles. E lembre-se, nenhuma conta cresce sem postar conteúdo topo de funil. Porque, imagina, um conteúdo todo técnico lá. Não vai funcionar. Então saiba equilibrar, porque um bolo não funciona, um bolo não cresce sem todos os ingredientes que é preciso dentro da receita. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a abordagem de conteúdo geral. É preciso focar, como eu havia dito, nas dores e desejos da audiência, porque assim você já é um expert no que a sua audiência odeia, no que ela passa de dor e no que ela deseja para ela. Por exemplo, no nicho de lash designer, que eu coloquei aqui como exemplo, 2 posts, um errado e um mais certeiro para engajar melhor e atingir a audiência correta. Bom, o primeiro, fatores que prejudicam a durabilidade da extensão. Você acha isso chamativo? Você acha que isso conecta? Conecta pelo assunto ser forte, mas vamos melhorar essa copy para ver como fica? Bom, basicamente, descubra por que as suas extensões não duram. Então você está falando diretamente com a pessoa, diretamente com o seu público, e dessa forma ela sente mais. Dessa forma o conteúdo funciona mais. Então você tem que estar sempre trabalhando nisso. Se você sabe que uma das dores principais de clientes que adoram fazer os cílios, de pessoas de lash design, você sabe que elas não gostam quando os cílios dura pouco, que é um saco, que daí fica sem. O pessoal lá do BBB ficou com os cílios todo ferrado. Elas querem que dure um pouco mais, elas querem que dure o máximo possível. Então você, como profissional, tem que arranjar formas para que isso dure, para resolver esse problema. Ou com um curso, ou com uma mentoria, ou de fato o seu serviço presencial ser o melhor de todos. Aí você pode mencionar no seu Instagram. Na minha mentoria para lash designers, eu ensino uma técnica que eu mesma criei para que os cílios das nossas clientes durem mais do que o pensado, sabe? Mais do que esperado. Então é algo que você só ensina na sua mentoria. Então essa é uma forma legal de vender, pensando na objeção e no desejo do que a sua audiência procura. Aí eu coloquei aqui umas perguntas que vão ser muito úteis para você no processo, que é o que você deve te perguntar antes de produzir um post em si, né? Quando você já está começando ali ter ideias de posts, o seu calendário editorial, por onde eu começo, né? Então eu coloquei aqui, qual é a maior dificuldade da minha audiência? Então você pega na sua audiência como um todo e caramba, o que eles mais sofrem, o que eles têm mais dificuldade? Coloca aqui como resposta. 2. Quais são alguns dos principais desejos da minha audiência? O que elas almejam? O que elas querem? Sabe? Pensou? Pensa aí e já anota. Pega um papelzinho, assiste essa aula com papel, que você vai tirar muito conteúdo daqui. 3. Como eu posso resolver esses problemas e confortar o público? Então, como eu tinha dito, você como profissional, o que você pode fazer para acabar com isso? Para quebrar essa objeção? Como abordar o assunto da melhor forma possível? Essa é excelente. Então, tem conteúdos que funcionam melhor como Reels e tem outros conteúdos que funcionam melhor como carrossel ou foto pessoal. Então, talvez você quer falar da sua trajetória como lash designer. Talvez isso ficaria melhor em uma foto da época em que você começou, no seu mini estúdio e depois no estúdio maior e uma legenda legal, do que um Reels. Um Reels não combina tanto assim. Então você tem que ter esse olhar para filtrar os conteúdos e encaixar no melhor formato possível. Qual título ou copy, né, para quem entende um pouco mais, chama mais atenção? Então isso aqui desses posts aqui do lado que eu coloquei é justamente isso, são 2 copies diferentes, uma que é ruim e uma que é bem melhor. Então você tem que estar sempre refletindo em qual seria o melhor título para X post que você está postando. Qual a melhor chamada CTA para esse post específico? Isso é muito importante também. CTA significa chamada para ação, call to action. E elas são importantes para que as pessoas de fato interajam no seu conteúdo a partir do seu comando. Então você pode colocar uma CTA para comentário. Você nesse post, por exemplo, quantos meses ou quantos dias é melhor? Dias, né? Quantos dias normalmente dura os seus cílios? Comenta aqui. Aí é bem mais simples porque a pessoa só precisa comentar um número. Eu vejo uma galera criando conteúdo e botando
comenta, curte, salva, comenta, curte, salva. Isso é uma CTA péssima. Para de usar essa CTA padrão. Ela não funciona. Você tem que criar CTAs a partir de cada post distinto. Para esse eu coloquei de número, quantos dias dura o seu laje, que é bem simples e muito fácil de comentar, porque as pessoas vão falar 30 dias, 20 dias, 15 dias, o meu não tá durando nem 10, imagina. Então vão ter bastante comentário e de forma diferente, o pessoal vai estar interagindo com você, então é muito interessante. Quais são as melhores hashtags para esse post em específico? Isso é bem importante também. Por quê? Porque cada post tem um assunto dentro da sua área diferente. Então aqui você pode falar de técnicas de cílios, aqui você pode falar sobre durabilidade, então são diferentes. Então você tem que encontrar hashtags específicas que elas fiquem e combinem com cada post que você está postando. Isso é muito importante também. Com essas perguntas você já vai ter um norte muito bom de para onde vai o seu conteúdo e como criar da melhor forma possível. Vamos para o próximo slide. A próxima coisa que eu queria comentar aqui com vocês é para vocês focarem em um padrão. É muito importante que você entenda que o ser humano adora um padrão. As pessoas não querem que as coisas fiquem mudando o tempo todo. É por isso que culturas funcionam super bem. É por isso que durante a pandemia, quando o carnaval foi cancelado, um monte de gente foi reclamar no Twitter, foi se frustrar por aí e falar: mas aonde que eu vou beijar se não no carnaval? É bem uma cultura que a gente criou, que quando a gente quebra essa cultura, as pessoas ficam frustradas. Há uma quebra de padrão enorme que as pessoas ficam ou chateadas ou até histéricas. Então você tem que entender que tá tudo bem repetir um ritual. Tá tudo bem você fazer uma coisa que você faz todos os dias e mostra lá todos os dias. Porque aí você entra dentro da rotina da sua audiência e quando você não fizer por um dia, você não postou aquele ritual, eles vão sentir falta, eles vão lembrar de você. Você vai ficar na mente de quem te segue fora do Instagram, fora do TikTok. Eles vão estar lá fazendo X coisa e eles vão lembrar daquilo, vão lembrar de você. Por isso que é importante. E alguns exemplos disso são justamente quadros semanais, dia específico para tal assunto. Então você decidiu que na quarta-feira você que é manicure, pintamos a unha de rosa. Aí imagina se você vicia isso nas pessoas e todas as clientes vão na quarta-feira ou procuram ir numa quarta-feira pintar com você só porque você enfiou na cabeça delas por conta do filme que toda quarta você usa rosa. E elas vão querer te copiar e vão querer te seguir também. Então tá aí um exemplo de dia específico e de um quadro padrão. Ritual diário, o meu, por exemplo, eu posto um mini vídeo do meu bom dia no meu Instagram, lá todos os dias, e quando eu não posto as pessoas sentem falta. Elas ficam: Lu, cadê o bom dia de hoje? Nossa, você nem deu bom dia. Então, fica na cabeça delas, elas começam a sentir falta a partir do momento que você quebra esse padrão. Assim como acontece no carnaval. E outra coisa que é importante ressaltar aqui é a facilidade de acesso aos conteúdos. Então, criando guias e destaques. Você tem que pensar justamente, os seus seguidores são pessoas preguiçosas. Eu vou até falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas você precisa facilitar a vida deles o tempo todo. Você precisa criar destaques, guias, porque aí é papum. Você fala: eu quero saber qual técnica e como fazer essa X-Tech. Aí você vai falar: é só entrar no guia tal, que tem essa opção no Instagram. Ou é só olhar o destaque tal, que eu já falei sobre isso. Então é bem rápido, elas não precisam ficar rodando o feed. Não, tá ali em cima, fácil e rápido. Então procure fazer isso o tempo todo. Facilite a vida deles. Agora um ouro aqui para vocês printarem, tirem foto nesse exato momento, é justamente as palavras-chave. Essas palavras são muito boas para os posts. Então, sabe aquela copy que eu tinha falado? Copy de cada post? Aqui vai estar tudo. Algumas que você pode usar e reutilizar e trocar de assunto. Por exemplo, quais são as vantagens de X? Você pode usar para diversas coisas. 5 coisas que ninguém nunca te conta sobre X. Essa é muito forte, porque a pessoa na hora, quando ela lê isso, ela fica: nossa, ninguém me contou, então eu preciso ler, então eu preciso ver. É a mesma coisa que acontece segredos que ninguém sabe sobre. Essa também é muito forte. Então, algumas copies que você pode estar utilizando aí nos seus próximos posts, na sua criação de conteúdo. Agora vamos falar sobre coerência de identidade. Uma das partes que eu gosto bastante, por mais que não seja o meu foco, até porque eu sou estrategista e mentora, as aulas que eu dou
dou para os meus alunos é focar em posicionamento e branding da marca. Então, essa parte aqui de identidade visual é uma parte muito importante que eu junto designers para mim, para as pessoas entenderem como de fato funciona. Mas tá aqui o básico para você saber e não cometer esses erros no seu perfil. Não é só o conteúdo que faz a pessoa ver o seu post, isso é meio óbvio, né? Muitas vezes a gente olha um post só porque ele é muito bonito ou muito chamativo ou tem uma imagem muito engraçada. Essa é a importância do visual. O visual, como eu disse até no slide anterior, faz você de fato ser lembrado. Então sim, é importante, mas também não esquece do conteúdo, do texto do post inteiro. Porque não adianta um post hiper mega bonito se, né, o que acontece? O conteúdo é horrível, aí ninguém vai querer ler. Mas eu trouxe 2 exemplos para você práticos, para eu te provar como isso funciona, que estão aqui ao lado. Basicamente, olha esses 2 posts com o mesmo título. Qual você clicaria? Qual te chamaria mais atenção? O de cima ou o de baixo? Pois é, né? O de baixo com certeza é 1000 vezes melhor. Por quê? Porque cores escuras não ficam bem uma em cima da outra. Isso não é legal. Quando você tem um rosa, um preto escuro, você tem que colocar um branco. Não adianta fazer um Natal ali, porque isso ali tá bem Natal, né? Vermelho e verde, um em cima do outro. Além de não dar pra ler direito, fica ruim, não fica legal. Então sempre quando tiver cor escura no fundo, coloque uma cor clara por cima e vice-versa, para que fique legível e ainda mais chamativo para a pessoa. Outra coisa, sua identidade visual, como dito, tem que ser marcante e seguir um padrão também. Então voltamos com aquele papinho de padrão. Sim, não adianta você ter um perfil, um feed ali que você usa 4 fontes diferentes no título. Um título tá com essa fonte, aí no outro post tá essa fonte, essa aqui outra. Não, você tem que escolher uma fonte pra você. Uma fonte pra você utilizar sempre. Eu recomendo 2, uma pro título, ou seja, sempre a mesma pro título, e outra pro corpo do texto. Então é importante que tenha essas 2 fontes padrão para ficar na cabeça da pessoa. E seu título tem que ter destaque sempre, então não adianta você colocar uma imagem enorme e o título minúsculo, não vai chamar atenção, ninguém vai clicar. E o título, obviamente, tem que ter coerência com a imagem do design. Então, por exemplo, eu trabalho com uma médica que ela é cirurgiã plástica, mas ela trabalha muito com blefaroplastias, que é a cirurgia das pálpebras, para você fazer e abrir um pouquinho mais o seu olhar. Uma cirurgia muito famosa hoje em dia e tá crescendo cada vez mais. Teve um post que a gente fez exatamente com essa copy. Você tem medo da blefaroplastia? Porque é delicada, tem pessoas que têm medo de fazer uma cirurgia nos olhos, né? Então a gente fez esse post. E como que foi o design? Como que eu instruí o designer pra isso? Eu falei, bota uma cor vermelha mais escura pra dar aí uma pessoa assustada, pra dar essa pegada de medo. Então, o texto, o título do post tem que ter coerência com a imagem. Não dá pra colocar, você tem medo da blefaroplastia? Não, né, gente? Não funciona. Tem que ter uma pegada de medo. Isso faz com que a pessoa conecte mais e chama ainda mais atenção. E por último, mas não menos importante, o simples funciona, né, gente? Não vai colocar milhares de elementos, um monte de coisa ali, a sua logo aqui, o seu nome aqui. Tem um pessoal que tem uma mania de, mas eu quero minha logo em tudo. Às vezes a sua logo não é necessária, basta o seu nome ali embaixo que tá ótimo, sabe? Não fica colocando um monte de elemento. Então pensa nisso, pensa que o simples vai sempre funcionar e talvez fique até mais bonito no seu próprio design. Agora vamos falar de interação com a audiência, uma parte crucial para que o seu conteúdo funcione. É importante que você interaja com eles, não só eles interajam com você. Você tem que estar ali dando ouvidos o tempo todo, porque eles querem ser escutados. É a partir das dores deles que você vai conseguir criar um conteúdo ainda melhor. Como eu tinha mencionado, você tem que assumir que o seu seguidor é preguiçoso. As pessoas não gostam de ler uma redação do Enem. As pessoas não gostam de ver vídeos muito longos, infelizmente, a não ser que você esteja falando ali do término da Luísa Sonza com o Whindersson Nunes. Eu ressuscitei. Aí as pessoas assistem 1 hora, né, da fofoca. Mas quando não é isso, você tem que entender que o mais rápido, simples e direto ao ponto, passo a passo, funciona melhor. Então tenha isso em mente. As pessoas não estão no Instagram para aprender, a grande maioria. É triste, mas é verdade. Elas estão ali para se entreter. Então o seu trabalho é trazer conhecimento entretendo, sabe? É um equilíbrio entre os dois. Então isso vai te ajudar bastante e você vai ver que o engajamento,
vai decolar a partir disso. Ah, Lu, e como que eu faço isso na prática? Como eu tinha falado, utilize as enquetes, utilize as caixinhas de perguntas de forma estratégica. Os stories são uma parte um pouco complexa, eu dou uma aula justamente sobre isso na minha mentoria individual, porque é a minha parte favorita. Sou até suspeita pra dizer que eu adoro os stories e tem uma coisa gigante por trás. Mas aqui pra vocês, basicamente, saiba usar os stories como uma ferramenta de venda. É isso, joguei aqui a bomba. Os stories é onde você de fato vende, é ali que você cria a maior conexão com o seu público. Então utilize o que o Instagram te dá, utilize os quizzes, as caixinhas de perguntas e até mesmo saiba usar o seu conhecimento e trajetória nos stories para que as pessoas se conectem com aquilo de forma mais simples e rápida. Agora vamos falar das ferramentas essenciais, tá? E uma parte assim, ó, do ouro dessa aula, justamente porque muita gente, mas o que eu uso? O que eu faço? Eu vou te dar aqui uma das 3 que eu mais gosto, eu tenho uma listona, mas aqui eu só permito entregar 3 pra vocês, mas essas 3 já vão fazer total diferença. Vamos dar uma olhadinha. Bom, essas são 3 das melhores que eu utilizo para criar conteúdo. A primeira delas é o Content Row. Ele é ótimo para quando você tá perdido e não sabe que post fazer. Nossa, como é que eu tenho ideia de post? Já falei de tudo. Vai lá no Content Row, coloca uma palavra-chave do seu nicho ou assunto geral que você quer falar, que ele vai te dar várias ideias de post. Ele é sensacional, muito bom e prático. Outro é o Copy.ai, para ideias de legenda. Então, quando você fala, mas eu já coloquei tudo no post, o que eu coloco na legenda? Sabe? Você fica confusa ou confuso? Então, vai lá no Copy.ai que ele vai te ajudar perfeitamente com isso. E o Inflect, que ele é um gerador de hashtags. Então, se você ainda não tem o seu conjunto de hashtags fixas e adaptáveis, vai lá no Inflect, coloca o nome fixo do seu nicho, coloca ali, por exemplo, manicure, aí ele vai te dar todas as melhores hashtags dentro desse nicho e use as menos famosas, tá? Não use aquelas de 3 milhões, 4 milhões. Use entre 80, 500, 1000, assim. Essas são as melhores hashtags, porque quando a hashtag é muito famosa, o seu post não vai ser encontrado ali no meio. Então, quanto menor, melhor. Muita gente não sabe disso, inclusive. Tô soltando aqui pra vocês. Chegou o momento tão esperado, ou não esperado, que é as análises de métricas. Gente, vamos falar dos KPIs. Vendo isso aqui, você sabe o que KPI significa? Bom, vamos falar sobre isso no segundo slide. No segundo não, né? Sei lá que slide é esse, 26, 24? Vamos continuar. É o Key Performance Indicator. Então, basicamente, a chave que indica o que está acontecendo com o seu conteúdo. Você está crescendo? Você está perdendo seguidor? O seu alcance está bom? O seu engajamento em compartilhamentos, salvamentos, comentários está bom? É aqui que você vai ver tudo isso. E é muito importante que você fique vendo isso pelo menos a cada 7 dias ou a cada 14 dias no máximo, para ver como seus conteúdos estão performando. Assim você consegue enxergar quais posts deram errado, quais posts deram certo, que posts estão dando mais compartilhamentos, mais comentários, para você poder reproduzir e se inspirar cada vez mais. Então é muito importante, e para fazer isso é simples. Você vai criar uma planilha com aumento de seguidores, alcance, impressões, comentários. Nessa planilha vai ter tudo ali que você precisa analisar, e aí você utiliza a própria ferramenta do Instagram para isso. Aqui tem um printzinho do lado, eles te dão tudo o que você precisa saber, vai estar tudo ali, e você, como uma conta de business, né, vai conseguir ter acesso a tudo isso. Então é ótimo, e esteja sempre a par do que está acontecendo com as suas métricas. E é importante ressaltar também que você precisa comparar com a semana anterior. Cresceu, diminuiu, semana passada teve 7, agora teve 9, cresceu. Então sempre fica comparando para poder melhorar para a próxima semana. Chegamos ao momento da aula que, se você tá aí dormindo, vamos acordar pra gente falar de alguns pontos importantes que a gente já tá chegando no finalzinho. Vamos prestar atenção. Bom, não se esqueça disso na hora de gerenciar, ou se você contratar alguém para gerenciar a sua rede social, conversa com ele sobre isso, que muitas vezes alguns profissionais não sabem da importância de algumas coisas dessa lista. Primeiro, você precisa ter uma bio bem definida.
com um objetivo claro, porque quem entrar de novo e não entender a sua bio vai sair, não vai querer ficar, não vai querer continuar te seguindo. Então a bio tem que ser estratégica, tem que ser direto ao ponto, pra pessoa entender que você é uma autoridade no seu nicho, entender o que você tá fazendo ali e entender de fato em que link ela tem que clicar, se é link pra venda, se não é. Então tem uma bio definida logo do início. Conta agradável aos olhos, padrão de cores definido, então contrata um designer, conversa com o designer, monta sua identidade visual e pronto. A minha, como vocês já podem ver, né? Rosa em tudo, rosa, meu slide é rosa, a minha identidade visual é preta, rosa e branca, eu adoro. Não insira muito textos nos slides, tira a atenção de quem vê, isso é bem importante, como eu tinha falado aquilo de redação do Enem, né? Não vão fazer isso. Pelo menos esse é um número que eu boto como padrão, tá? Mas você pode diminuir ou aumentar conforme você quiser. Só não aumenta muito, esse é um número assim limite para você utilizar, porque senão não faz diferença. Então, pelo menos 5 hashtags padrão, ou seja, são aquelas hashtags que resumem o seu nicho no geral e que podem entrar em qualquer post, e 3 adaptáveis, que são aquelas que você adapta conforme o assunto do post dentro da sua área. Hashtags na legenda e não nos comentários. Muitas pessoas podem até achar isso bobo. Ai, qual a diferença? Faz diferença. Depois de muitos testes, como gestora de redes sociais de diversos experts e diversos nichos, eu testei muito na legenda, nos comentários e fiquei vendo os resultados. E toda vez que a gente colocou na legenda, mais gente veio pelas hashtags. Então o alcance é maior, é melhor quando colocada na legenda. Então pode confiar, coloca ali no finalzinho, por mais que a estética não fica tão bonita, é importante. Responda todos os comentários. Então, mesmo que a pessoa comentar um emoji, vai lá e comenta um emoji de volta pra ela. É importante que você esteja interagindo com a sua audiência nos comentários a todo momento. Até porque se 5 pessoas comentaram e você vai lá e responde a 5, o que acontece? Você dobra a quantidade de comentários e você dobra a sua métrica. Vão ter lá 10 comentários. Então, nem vem de preguiça, vai lá e sempre responde a sua audiência. Posta pelo menos 50 stories por semana, e olha que essa métrica é baixa, tá? Não vou nem falar, porque para alguns experts meus eu falo assim, se você não fizer 100, você falhou, é pelo menos 100, mas eu tô pegando um pouquinho leve com vocês, que 50 é uma boa meta para iniciar, depois vai aumentando, porque é importante, como eu disse, nos stories tem estratégias importantíssimas para que você de fato venda no final para sua audiência. E por último, post postado é post puxado. Então não esqueça de, no final do dia, se você postou um post de manhã, no final do dia puxa ele pros stories, pelo nosso aviãozinho ali, para as pessoas que não viram pelo feed e estão vendo seus stories, vejam o post também. Então é legal, você aumenta o seu engajamento. E na verdade, nos Reels, quando você coloca o Reels nos stories também, puxa pelo aviãozinho, ele soma com as visualizações dos stories. Então aquelas visualizações dos stories vão pro Reels. Então é ótimo, só aumenta as suas Reels, faça isso, é bem importante. Pra finalizar a nossa aula sensacional por aqui, um tempinho aqui com a Lu, vamos falar um pouquinho de constância. Não tem como ter resultado se você não for constante. Então não adianta você postar 2 posts por semana, aí você some, 4 stories ali, 5 stories ali, você vai ser esquecido dessa forma, o seu nome não vai ser lembrado, muito menos o seu legado. Então tenha em mente que você precisa postar pelo menos a cada 2 dias, você precisa postar stories todos os dias, você precisa estar ali ao lado da sua audiência, que é só isso que vai fazer com que as vendas aumentem, com que você tenha um lançamento muito bem feito e esteja ali. Sem constância, ninguém tem resultado. E é isso, gente. Muito obrigada por você estar assistindo essa aula. Eu gostei muito de te ter por aqui. Espero que você tenha aprendido bastante. E deixa qualquer dúvida aqui embaixo. E minhas redes sociais, caso você queira acompanhar lá os conteúdos de primeira mão ou entrar comigo, dar uma conversa comigo, vai lá e me chama que eu tô à disposição. Muito obrigada!